Olá, pessoal, boa tarde. Segunda-feira, eu sou a doutora Júnia Favarin, cirurgiã plástica, e hoje eu resolvi trazer uma convidada especial, porque esta semana eu postei uma evolução de uma cirurgia de blefaroplastia híbrida, que foi a cirurgia da Grazi. Quem é paciente aqui da clínica já sabe quem é a Grazi. Quem não conhece ainda vai ter oportunidade de conhecer a Grazi hoje. Inclusive, essa solicitação de mostrar de como é a evolução de uma blefaroplastia foi de uma paciente que a gente operou no ano passado, e ela disse que seria muito interessante os pacientes que querem fazer a cirurgia verem como é a evolução desse procedimento. Então, eu trouxe a Grazi hoje para conversar um pouquinho com vocês de como foi a experiência dela e para esclarecer uma dúvida que me chegou aqui em vários momentos dentro do Instagram. Se a blefaroplastia muda o formato dos olhos. E hoje eu vou responder isso aqui para vocês. Mas antes, aqui está a nossa convidada especial. Essa aqui é a Grazi Chaves. A Grazi é a nossa enfermeira do pós-operatório. É ela que cuida das nossas pacientes depois que elas fizerem a cirurgia, no hospital, no hotel, em casa, onde precisar, a Grazi dá uma ajuda. E a Grazi fez a cirurgia dela de blefaroplastia híbrida e ela fez um lifting frontal endoscópico há 1 ano e meio atrás, não foi, Grazi? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E a Grazi, ela tinha realmente uma leve pitose palpebral e ela fez a correção. Aí depois eu vou explicar um pouquinho sobre a cirurgia da Grazi, mas agora eu vou deixar a Grazi falar para vocês como foi a experiência dela como paciente desse procedimento e como que ela sentiu a evolução dela. Grazi, a palavra é tua. Boa tarde. Assim, a minha cirurgia foi muito tranquila. Eu senti a evolução, a gente se sente estranha, muda um pouco o formato dos olhos, mas a cada dia do processo eu me sentia mais nova. Então eu absorvi o processo de uma forma bem natural e confiando no resultado da doutora Júlia. Eu sabia que ia passar. A gente tem algumas angústias, os olhos ficam um pouco diferentes, a gente se estranha em fotografia, mas eu foquei no resultado final. E o que eu sempre falo para os pacientes, quem me conhece, a paciência do processo. Às vezes a gente machuca um dedo, ele incha, leva 1 dia, 2, 1 semana para melhorar. E assim eu senti essa evolução da minha blefaroplastia híbrida. O tempo, ele agiu ao meu favor, que inclusive as pacientes e as pessoas que me conhecem dizem que eu fiquei 10 anos mais nova, e eu me sinto assim, 10 anos mais nova. Foi muito tranquilo esse processo. Então, a Grazi falou 2 coisas que eu acho que todo mundo que está pensando em fazer qualquer cirurgia plástica, independente se vai ser pálpebra, face, se vai ser uma cirurgia corporal, tem que saber. Cirurgia plástica é um processo. Você não vai operar e ficar pronta no dia seguinte. Existe todo um período de evolução, existe um período de que você vai realmente passar por esse processo de mudança. No início, todo mundo estranha. Existem algumas pacientes que adoram enquanto estão inchadas, mas a maioria se estranha, fica um pouco triste, não consegue se olhar no espelho. A gente costuma dizer que a primeira semana é uma semana mais difícil, porque é quando acontece o pico do inchaço, é quando a paciente ainda está com aquelas marquinhas do tratamento de pele, ela ainda está com as marquinhas do laser, às vezes. Então, é muito normal, ainda tem aquelas equimoses. E à medida que o processo vai evoluindo, é como se as pecinhas fossem se encaixando. E a Grazi falou tudo, é um processo, você tem que focar no resultado, a gente sempre fala isso para as pacientes. Você tem que pensar que faz parte, é igual a lagartixinha que vai para o casulinho e depois ela vira borboleta. Tem um tempo para acontecer. E, eu diria que a maioria das cirurgias, esse período é de 6 meses. Hoje eu atendi uma paciente nossa, a Juliana, ela fez o retorno por telemedicina, ela já deve estar com 1 ano e 2 meses de pós-operatório, e essa foi uma paciente que passou por todo esse processo, e ela falou que realmente ela sentiu o ganho da cirurgia
foi perto de 1 ano de pós-operatório, que ela disse assim, que ela recebia vários elogios, as pessoas falavam que ela estava muito bem, mas ninguém falava que ela tinha operado, ninguém notou que ela tinha operado. E ela fez uma cirurgia de full face, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que trata toda a face, muda realmente o formato do rosto, muda a qualidade da pele, muda o olhar da paciente. Então, o que eu quero deixar de mensagem? E usar a Grazi para dar esse depoimento. Vai haver uma mudança. A mudança, ela demanda um tempo para a paciente absorver a informação, mas a mudança, ela é sempre para melhor. E aí você só tem que ter paciência e esperar o processo realmente passar. E aí, eu sei que é difícil, mas tem que focar no resultado. Isso é a realidade, a gente foca no resultado. Eu tinha plena confiança no resultado, doutora, foquei no resultado. Hoje as pessoas não sabem o que eu fiz, não encontram cicatriz. Muitas pacientes me pedem para fazer vídeo, às vezes eu estou em casa de pijama, já deitada, para me ver um dia antes da cirurgia, que querem realmente me ver natural, porque não acreditam que eu fiz a cirurgia. Uhum. E, Grazi, 2 perguntas também que todo mundo me faz. Dói? Muito pouco. Tá, isso é a primeira coisa. Incha, dá desconforto, é ruim para dormir, porque tem que dormir de barriga para cima, mas aquela dor. Não tem dor. É bem controlado. É desconforto. E quando foi que você começou a perceber que estava melhorando, que estava desinchando, que você se sentiu confortável para sair na rua? 4 a 5 dias eu já me sentia para sair confortável. Com 10 dias eu retornei a trabalhar na clínica. Eu falei para te ficar 2 semanas e tu voltar. Com 10 dias eu já estava, coincidiu a minha cirurgia, teve um feriado, eu pretendia voltar com 7 dias, mas voltei com 10. Com uns 5, 6 dias, sem a doutora saber, eu já estava dirigindo. Tá? Mas assim que a gente descobre as coisas. Mas meu processo foi muito tranquilo, assim. Não tive dor, a gente tem o desconforto. E a gente, quando as pacientes me ligam, eu estou sempre bem disposta para atendê-las mesmo à noite. Eu digo, o gelo. Sempre que eu tinha algum desconforto, eu ia lá no congelador, pegava o meu gelinho, deitava, e o processo aconteceu de forma natural. Que bom. Então, isso é outro detalhe que a Grazi também falou, que eu vou pegar o gancho, é seguir as orientações do pós-operatório. Parece bobagem, mas cada detalhezinho, principalmente na primeira semana, eles são fundamentais para a paciente ter um desfecho positivo depois de 6 meses. Então, não ficar perto de fonte de calor, não dormir de lado, fazer o gelinho, não fazer esforço, não forçar os olhos, isso, usar os remedinhos, pingar os colírios no horário certo, tudo isso é parte desse processo. Eu costumo dizer para as pacientes que é uma parceria. Eu vou fazer a técnica bem feita, eu vou fazer a cirurgia que ela necessita, mas ela precisa cumprir a parte dela, que é seguir essas orientações de pós-operatório, né? Tudo que tiver de dúvida, a gente vai ajudar. Tem a Grazi, tem a Jennifer, tem a Duda, tem a Ana, tem bastante gente para acompanhar os pacientes, tem toda a equipe da fisioterapia que acompanha também. E a paciente tem toda a liberdade de fazer pergunta, de tirar as dúvidas, mas é fundamental que as orientações sejam seguidas no pós-operatório. Isso aí vai fazer com que o processo ele siga o seu caminho normal, que você não fique mais inchada do que o necessário, que você não sinta mais desconforto do que o necessário, e que realmente, depois de 2, 3 semanas, você praticamente volta para uma vida normal. A gente só não libera para atividade física e para ir para piscina, para praia. Isso geralmente é em torno de 30 a 45 dias. E hoje, Grazi, olhando de trás para frente, tu achaste que valeu a pena o processo? Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Processo, e eu sempre brinco com as pacientes e uso muito esse termo no hospital. Eu digo, a doutora Júnior faz o trabalho dela, mas esse trabalho é 50%. As nossas orientações, as nossas recomendações, a fisioterapia, o tape, às vezes ele não é agradável porque é na região da face, mas isso é muito importante. Contém muito edema, então é ter paciência. Eu digo, a doutora faz os 50% e você faz os outros 50%.
gelo, fisioterapia, repouso, tomar os medicamentos nos horários corretos e sanar. A gente está à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês. Olha, até banho a Grazi ajuda as pacientes. Na verdade, não é até o banho, até a polenta com galinha que as pacientes ficam com desejo no pós-operatório, a Grazi resolve. A Grazi é tipo o posto Ipiranga, o que ela não resolver, ninguém mais resolve. Inclusive, eu tenho um exemplo, uma paciente muito querida que ela virou minha colega. Com 7 dias de pós-operatório, ela estava se sentindo triste na cidade, fora, longe dos filhos. Nós fomos fazer um lanche à noite. Ela me convidou, a gente foi jantar. Com 7 dias de pós-operatório. Eu já até sei quem é. Ela se sentiu super à vontade, se arrumou, secou o cabelo, e a gente foi no restaurante, eu, ela, meu esposo e o esposo dela. Ela se sentiu super à vontade também. E ela virou minha amiga mesmo, uma colega. Então, esses laços, eles vão se criando aqui ao longo do pós-operatório. E eu acredito que depois de mim, a Grazi é a pessoa... Na verdade, acho que a Grazi é a pessoa que mais fica mais próximo dos pacientes no pós-operatório, até mais do que eu. Eu fico mais aqui na clínica, faço os retornos que devem ser feitos, vou resolver todas as dúvidas, mas a Grazi fica, assim, diariamente, às vezes, várias vezes ao dia, em contato com o paciente. Se tiver alguma paciente nossa que está aí acompanhando a gente a live, coloca aí se isso aí que eu estou falando não é realidade. Quem já passou aqui já sabe como é que funciona. Grazi, eu só tenho a te agradecer. A Grazi, ela gentilmente cedeu as imagens dela, porque essa é outra demanda que eu tenho muito aqui. Todo mundo me pede para ver foto de antes e depois. Eu respeito muito a privacidade das pessoas, mas a Grazi é de casa. E a Grazi não se importa de compartilhar as imagens, nem de compartilhar a experiência dela. Eu só posso te agradecer de coração, e eu acredito que todo mundo aí também está com o mesmo sentimento de gratidão por você ter compartilhado, não só as imagens, como o teu tempo e dado a sua percepção de como é que é estar do outro lado. Essa é um outro ponto que a gente apoia muito aqui na clínica. Nada como a gente ser paciente para a gente entender como que os pacientes se sentem. Eu acho que isso aí é uma experiência única, né? A gente aí, sentir a dor do outro. A gente nunca desconfia da dor do outro. Então, né? Eu estou sempre em contato com as pacientes, doutora, né? Porque a gente nunca duvida da dor do outro, do que o outro está sentindo. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. E quando a gente vira paciente, que a gente passa para o outro lado e a gente passa pelo mesmo procedimento que elas, aí a gente entende todas as queixas, todas as inseguranças, todos os medos, todas as dores. Então, a gente aqui na clínica super incentiva que todas elas... Acho que nem precisa incentivar, acho que quase todo mundo aqui já fez plástica, a sentir na pele como é que estar do outro lado. Tem que usar uma malha, tem que passar um tape, tem que ficar inchada, ter uma equimose. Isso aí eu acho que humaniza, inclusive, o nosso trabalho. Todos nós, eu acho que nos tornamos melhores depois que a gente passou por essa experiência. Eu acho super válido. Isso, e também se alguma paciente não se sente à vontade ou não enxergou bem a cicatriz, quer conversar comigo na live, fora da live é só entrar em contato que a gente faz um vídeo. Se quiser me conhecer pessoalmente... Ela faz mesmo, tá? Pode vir aqui na clínica, não tem problema nenhum. Quem me conhece sabe que eu estou praticamente sempre quase sem maquiagem, porque eu estou em contato com elas no hospital. A Grazi é minha parceira. Eu não acho muito conveniente, muita maquiagem. O paciente às vezes está um pouquinho triste, aguardando o processo, e tu estar mais natural faz parte, eles se sentem melhor. Então, estou sempre à disposição. Quem quiser vir me conhecer, pode vir, que eu estou de coração aberto. Muito obrigada, Grazi. Tá bom. De coração. Eu vou agradecer a Grazi por vocês também. Vai descansar. Muito obrigada. E a gente se vê amanhã para mais um dia de trabalho. Muito obrigada. Então, gente, eu vou deixar a Grazi descansar, que ela também é filha de Deus. E agora eu vou esclarecer aquela dúvida da semana da imagem que vocês viram da Grazi. Que a blefaroplastia, ela realmente muda o formato do olho? Então, ela pode mudar, mas quando nós queremos essa mudança geralmente ou ela é positiva ou ela é necessária. Normalmente, quando eu opero pacientes que estão mais envelhecidos, eles têm o que a gente chama de arredondamento do canto do olho.
o canto ele deixa de ser um ângulo e ele começa a virar uma curva. Isso é um sinal de envelhecimento do contorno do olho. Não é só a pele que envelhece, não é só a bolsa que sai. A gente também muda o formato com o envelhecimento. E o tratamento disso é a cantopexia. Acho que também quem já me acompanha aqui no Instagram, eu já coloquei vários vídeos sobre o que é a cantopexia, para que ela serve, e ela nada mais é do que um reforço que a gente faz no canto lateral. Ele pode ter 3 objetivos. O primeiro, eu acabei de falar, é para tirar esse efeito de arredondado do canto do olho. O segundo é para deixar o canto do olho positivo. Eu tenho várias pacientes que têm o vetor negativo, que é aquele cantinho do olho tristinho. E aí, quando a gente faz a cantopexia, isso cria um efeito de um olhar mais bonito, um olhar mais feliz. Isso é um atributo que muitas pacientes elas me solicitam. E a terceira indicação é evitar complicações. Aqui, em 100% das pacientes, eu faço cantopexia. E em algumas o objetivo é tratar o envelhecimento, em outras é para deixar o canto positivo, em outras é para evitar complicação. E tem pacientes que eu faço a cantopexia pelos 3 motivos, e aí eu resolvo 3 problemas com um único procedimento. Então, isso cria uma mudança do formato do olho, mas, de novo, é uma mudança positiva. A mudança que vocês viram no olhar da Grazi não foi por causa da cantopexia. Ela fez cantopexia, mas a Grazi ela tinha uma leve pitose palpebral. Ela tem uma pitose bilateral. A pitose é quando a pálpebra superior ela cobre um pouquinho mais do que deveria a íris do olho, que é essa bolinha preta de dentro do olho. E ela tinha realmente uma pitose leve bilateral e era mais pronunciada de um lado que do outro. Então, no caso dela especificamente, até porque eu fiz várias cirurgias ao mesmo tempo, eu optei por fazer uma conjuntivomilerectomia. E foi feita só em um dos olhos, foi feita só no olho da esquerda. A conjuntivomilerectomia é um procedimento que faz por dentro do olho e que ele abre, ele deixa o olho mais aberto em torno de 1 a 2 milímetros. Ele só funciona para casos leves e tem que ser uma ptose que, quando eu corrijo, ela não reverbera do outro lado. Existem alguns reflexos, né, no nosso organismo, e um deles é esse reflexo. Quando a gente abre um olho, o outro fecha por compensação e vice-versa. Então, toda vez que eu opto por fazer a conjuntivomilerectomia, eu faço uma propedêutica diferente, eu examino o paciente diferente, tem que fazer um testezinho com um colírio, e se o colírio vier positivo, né, se a paciente, quando abre o olho, fecha o outro, isso contraindica o procedimento. Então, pitose palpebral é um capítulo à parte dentro da cirurgia de pálpebra. Eu, particularmente, não faço pitose, eu encaminho para um oftalmologista que só faz pitose palpebral, e eu não recomendo que as pacientes tratem a pitose palpebral junto com a cirurgia de pálpebra ou junto com a frontoplastia endoscópica. Se você tem pitose palpebral, o ideal é você operar só a pitose, porque já é um pós-operatório que demanda mais cuidado, que dá mais abertura do olhar, que dá mais lagoftalmo, deixa mais sintomático, dá mais quemose, mais epífora. Então, ele tem um outro capítulo. Então, quem tem pitose, eu sempre oriento fazer separado. A Grazi é uma exceção, ela trabalha comigo, eu vejo ela todo dia, ela está muito bem instruída sobre o procedimento, então, no caso dela, a gente fez. Então, a assimetria dela, na verdade, foi feita uma correção e a gente abriu um pouquinho mais um olho. No início, nos primeiros 2, 3 meses, o olho corrigido fica mais aberto, depois eles vão se equilibrando. Hoje ela está com 1 ano e meio de pós-operatório, dá para ver que praticamente ela está com uma simetria perfeita do olhar. Igual nunca fica, mas sempre fica melhor. Então, sim, existe uma cirurgia para abrir o olho, e o nome dessa cirurgia é pitose palpebral. Dentro da pitose tem N técnicas, né? Mas, resumidamente, ou a gente faz a conjuntivomilerectomia, ou a gente trata o elevador da pálpebra, mas sim existe um tratamento para abrir o olho. Não é o objetivo da blefaroplastia. Então, a blefaro nem abre, nem fecha. Ela trata a parte mais externa do olho. E quem muda o formato é a cantopexia ou qualquer tratamento do canto do olho, mas, de novo, não é uma mudança ruim, é uma mudança boa.
O que a gente chama de mudança ruim? É quando a paciente tem esclera ao show. É quando ela começa a mudar o formato dos cantos do olho, ou quando ela arredonda o olho por algum tipo de retração, ou por excesso de ressecção de pele, ou por excesso de trauma tecidual. Aí sim, isso é uma mudança negativa, e isso é o que deve ser evitado. E eu acredito que é isso que todo mundo quer saber. Se fazer a blefaroplastia pode mudar o formato do olho, mas é aquela mudança ruim. E sim, pode acontecer, mesmo quando a técnica é bem executada. Existem formatos de olhos que são mais predispostos a ter esse tipo de complicação, e esse tipo de formato de olho, ele tem que ser tratado de uma forma toda especial, com bastante carinho. E aí também dá para fazer uma live inteira para falar sobre proptose de globo, órbita rasa, olhos proeminentes, vetor negativo vertical. Aí tem várias coisas que eu precisaria conversar com vocês. Mas o recado de hoje era esse, né, para dar esse depoimento, para vocês verem quem é a Grazi, quem é a pessoa daquele vídeo que eu coloquei aqui, e por que vocês tiveram a percepção de que o olho ficou com um formato diferente. Ela tinha realmente uma ptose palpebral. Ok? Eu acho que foi uma live bem diferente, mas eu acredito que ela vai agregar bastante para vocês entenderem um pouco mais de como é esse processo de um pós-operatório de uma cirurgia plástica. Beijo, até a semana que vem.